rolling up, Uber black Cadillac. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Pencak Silat, também conhecido como Silat, é uma arte marcial tradicional originária da Indonésia. Pencak Silat tem um impacto tão grande para o mundo. Não apenas na Indonésia, o Silat se espalhou para Malásia, Brunei, Vietnã, Singapura, sul das Filipinas e Tailândia nos últimos anos. Silat é uma arte marcial dura e poderosa e se traduz aproximadamente como habilidade para lutar. Na realidade, é uma combinação de um grande número de artes marciais ligeiramente diferentes que foram desenvolvidas independentemente nas ilhas da Indonésia, historicamente vendo cada reino ter seu próprio estilo de luta oficial. Eles foram projetados para a guerra, assim como a maioria das outras artes marciais, mas focam na eficiência. Silat não é uma arte marcial projetada para nocautear alguém, trata-se de eliminar as pessoas rapidamente, dando a você a chance de enfrentar outro atacante antes que ele o ataque. É adaptável e nos dias modernos, uma arte marcial perfeita para combater atacantes em grupo se você puder aperfeiçoar o estilo ao seu molde. Silat tem alguns princípios simples de autodefesa que se sincronizam com o próprio estilo de luta. Alguns desses princípios incluem diminuir uma situação com mãos abertas e mãos abertas em geral. É mais fácil facilitar o uso de mais técnicas e é mais fácil pegar chutes com as mãos abertas. Também é, teoricamente, mais fácil parar uma arma com as mãos abertas e conter alguém. Você precisa agarrá-lo. Então, novamente, as mãos abertas são uma boa ideia. Com o país cercado por florestas e vários tipos de animais selvagens, os ancestrais da Indonésia estavam acostumados a se proteger tanto do homem quanto da natureza. De fato, graças à natureza, os ancestrais da Indonésia puderam aprender movimentos de luta. Ao tomar o exemplo do movimento de animais selvagens, como macaco, tigre, cobra, falcão e muitos mais, nasce o Pencak Silat como conhecemos hoje. Há também outra suposição de que Pencak Silat veio das grandes habilidades das tribos nativas da Indonésia na caça e na guerra. China e Índia também trazem influência das artes marciais para Pencak Silat. Acredita-se que Pencak Silat começou a se espalhar por volta do século VII d.C., mas ninguém sabe ao certo. Supunha-se que Pencak Silat se espalhou de Sumatra para várias regiões do litoral do Sudeste Asiático. A difusão do Silat em si é como qualquer outro tipo de educação. Foi passado de professor para aluno. Embora, na primeira vez, seja apenas de boca em boca. O famoso reino antigo da Indonésia, como o reino de Srivijaya e o reino de Majapahit, é dito para ter seus próprios guerreiros poderosos. Esses guerreiros têm uma habilidade muito grande no uso do movimento das artes marciais. Silat é mais conhecido como Gairon e Sekak Malásia e Singapura. Na Tailândia, o Silat é conhecido como Bersila, enquanto no sul das Filipinas é conhecido como Pasila. Quase todas as regiões têm seu próprio personagem ou guerreiro de artes marciais do qual se orgulham. De Sunda Pajajara, vem Prabhu Srivangi, assim como Heng Tua, o comandante de Malacca. Gajamada, o Mahapati do reino Majapahit e Sipitun de Betavi também são o guerreiro de artes marciais mais conhecido da história e lenda. No século XI, há uma lenda de Minangkabau, um silat praticado, que é na língua Minangkabau chamado Silek, por Datuk Suridiraja de Parianga, Tanadatar, que mais tarde foi desenvolvido pelo povo Mina em todo o Sudeste Asiático. No século XIV, os propagadores do Islã contribuíram para espalhar o Silat por todo o país, ensinando o Silat junto com o assunto da religião em Sural ou Pesantre. Silat tornou-se parte da prática espiritual diária. Em tempos de opressão, Pencak Silat foi escondido como uma dança para sobreviver, o que também influenciou muitas danças tradicionais ao longo dos séculos. Hoje Pencak Silat se mostra em comemorações e outros eventos festivos de uma forma suave e estética. Treinamentos e apresentações são frequentemente acompanhados por instrumentos tradicionais como tambores, gongos ou flautas. Dada a história de origem do Silat, não é surpresa que as técnicas encontradas nesta arte marcial variem muito. De posturas baixas de luta no solo, conhecidas como animal, ou postura de tigre, a arremessos de Madi Silat, os estilos podem parecer intermináveis. Um dos arremessos favoritos no se envolve controlar a cabeça do seu oponente antes de você pular no ar e usar o peso do corpo para arrancá-lo dos pés enquanto seu joelho bate na espinha dele. Silat pode ser cruel. O estilo de Silat se concentra em pontos de pressão e nervos. Por exemplo, o estilo Rikizon Silat, que envolve um ataque de dedo aos nervos situados na dobra entre a parte superior da perna e o tronco. O estilo de luta também é único, que conhecemos, que utiliza a roupa um sarong tradicional indonésio envolvendo o entorno da cabeça dos oponentes para cegá-los ou em torno de seus braços para incapacitá-los. Silat usa um sofisticado sistema de alavancagem para conseguir arremessos quase sem esforço. Rikizon Silat se concentra principalmente em ataques nervosos, enquanto Sipekut Silat faz uso extensivo do sarong do praticante para arremessar e controlar o oponente.
Um estilista de riqueza Silat pode derrubar um oponente com um ataque de dedo nos nervos situados na dobra entre a parte superior da perna e o tronco. Os praticantes de Seppuku desviam um ataque com seu sarong e o envolvem na cabeça do oponente, utilizando a alavancagem significativamente aprimorada para puxá-lo para o chão. No Silat filipino, é comum prender o pé do oponente com o seu próprio pé enquanto controla a cabeça e o braço dele, em seguida, girá-lo em um círculo. O corpo do oponente gira 360 graus, mas seu joelho e pé permanecem no lugar, causando ferimentos graves. O grande número de estilos de Silat permite aos praticantes uma enorme variedade, bem como uma certa liberdade e autoexpressão. Ao pesquisar vários sistemas de Silat, você pode adicionar uma enorme diversidade ao seu arsenal de combate. Uma combinação viciosa de cotovelos, joelhos, golpes com os dedos, cabeçadas e chutes na virilha, canelas, coxas, olhos ou qualquer outro alvo vulnerável. As técnicas de Silat variam muito, desde as posturas baixas de luta no solo do animal, tigre, Silat até os arremessos de alta altitude do Madi Silat. Um arremesso Madi particularmente cruel envolve controlar a cabeça do seu oponente, pular no ar e usar o peso do seu corpo para arrancá-lo do chão enquanto seu joelho bate na coluna vertebral dele. Uma queda típica de animal envolve entrar baixo contra o soco de um oponente, capturar o pé dele com o pé e forçar o joelho para fora com um golpe ou agarrar o joelho de dentro para efetuar a queda. Destinados a redirecionar e usar a força do inimigo são os elementos típicos do Pencak Silat. Seu objetivo é fazer uma transição fluida dos movimentos em vez de se opor com uma força contrária. Pencak Silat é um sistema que treina corpo e espírito igualmente que sempre consiste em 4 aspectos: o aspecto mental e espiritual, aspecto da autodefesa. Praticamente todos os estilos de Silat enfatizam o treinamento com armas. Nas áreas onde o Silat se originou, carregar uma arma, geralmente uma da variedade com lâmina, foi por gerações um fato da vida para a população masculina em geral. Um praticante de Silat normalmente será habilidoso com uma faca, bastão, espada, lança, corda, corrente, chicote, armas de projétil ou uma combinação destes. A espada Kris, com sua lâmina ondulada, é uma das armas mais comuns na Indonésia e na Malásia. Outra arma perversa encontrada na Indonésia é o carambi, garra de tigre, uma lâmina curta e curva usada para prender os pontos vitais de um oponente. De acordo com Dom Dragir, o carambi é usado de maneira ascendente e rasgada para rasgar as entranhas da vítima. A maioria dos sistemas de Silat enfatiza chutes baixos e rápidos, principalmente devido à probabilidade de o praticante enfrentar um oponente armado com uma arma branca. Uma boa regra é nunca tentar um chute contra um oponente empunhando uma faca, a menos que o chute seja dado a curta distância e seja usado como técnica de suporte. Alguns dos principais componentes do Silat. Sistema de entrada eficiente. O estilo deve ter técnicas que permitam que você se mova de forma rápida e eficiente para perto de seu oponente. Também deve incluir métodos de treinamento que aprimorarão seu tempo, precisão e exatidão ao empregar essas técnicas. Técnicas de acompanhamento eficazes. O sistema deve ter técnicas eficazes de socos e chutes. Técnicas pesadas, como cabeçadas, golpes de joelho e cotoveladas, devem ser altamente desenvolvidas. As técnicas de finalização são mais eficazes se seu oponente estiver devidamente tranquilizado. Técnicas de acabamento devastadoras. Depois de ter entrado a curta distância e aplicado uma técnica de tranquilização ao seu oponente, o próximo passo é aplicar uma técnica de finalização, como um arremesso, raspagem, queda, bloqueio ou estrangulamento, para encerrar o confronto. As manobras de travamento quebrarão ou tornarão ineficaz a articulação do oponente. As técnicas de asfixia produzirão inconsciência. Quedas, arremessos ou raspagens vão jogar o oponente no chão ou em outros objetos com força suficiente para encerrar um confronto. Treinamento de armas realista. A maioria dos sistemas de Silat enfatiza o treinamento de armas em algum momento. Este treinamento incluirá exercícios realistas orientados ao contato em vez de prática de formas e melhorará muito seus reflexos, tempo, precisão, ritmo e precisão. É incrível a rapidez com que os praticantes melhoram quando enfrentam uma arma branca viajando em alta velocidade. A teoria do Silat, então, é simples: entre no alcance do oponente, aplique uma técnica que incapacite como um soco ou chute, e então finalize o oponente com uma técnica pesada como uma chave, raspagem, estrangular ou arremesso. O Silat é um estilo que usa muitas armas e técnicas de luta e estilo animal e foi uma forma de defesa para os malaios por muitos séculos. A arte também foi apresentada com danças e demonstrações e ficou conhecida como o Jogo dos Povos. A cultura tradicional deste povo significava que o Silat poderia ser praticado sem que fosse óbvio que eles estavam praticando uma habilidade de luta.
Essas ocasiões festivas fazem uso da música Tangi Silat Bakul Gendam Bakul Pencha para ajudar a desenvolver uma Silat demonstração de habilidade fluida e muitas vezes espetacular. Agora é um esporte reconhecido nos Jogos do Sudeste Asiático. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.